Graças a Deus, né? Jeremias capítulo 42, versículo de número 1. Abra sua Bíblia lá. Se você tem dificuldade de encontrar, está ali na tela para você acompanhar conosco em nome do Senhor Jesus, né? Você vem na igreja para receber uma palavra de Deus, para que essa palavra seja um alimento, seja inspiração para você durante aquela semana em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o capítulo 42, versículo de número 1, diz assim, ó: então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós, e por todos estes remanescentes, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos. Então vamos entender, irmãos, todos os príncipes, né? Todos os príncipes dos exércitos, desde o maior até o menor, eles vão até o profeta, eles vão buscar a palavra de Deus. Naquela época, Deus falava através do profeta. Hoje Deus fala através da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada não é só um livro de história, ela é a palavra de Deus na nossa vida, né? Então, acontece o seguinte, pessoal, que eles foram até o profeta para buscar a palavra. Você vem na igreja para buscar a palavra, uma resposta de Deus. E aí o versículo 3: para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles vão até o profeta e falam assim: nós queremos aqui uma direção, nós estamos cansados de minguar, de diminuir o nosso exército. Você vê, nós éramos um grande exército, e agora somos poucos homens, como o Senhor vê. Então nós queremos uma palavra para seguir a palavra de Deus. Irmão, se você segue a palavra de Deus, pode ter certeza, irmãos, que Deus, Ele tem bênção para a sua vida em nome do Senhor Jesus. O que nós precisamos é seguir o mandamento do Senhor. E o profeta fala: o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. O que Ele mandar eu falar, eu vou falar para vocês, né? E aí, o versículo de número 5: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa, seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então eles vão embora, o Jeremias ele se consagra a Deus naquele propósito, naquele objetivo que eles foram lá, pediram para ele. Ele leva um período de 10 dias. Nesses 10 dias, irmãos, que Deus fala com Jeremias, olha o verso 8: então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem enviaste para apacentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, não vos derrubarei, vos plantarei, não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Então, terminado o período de 10 dias, o profeta manda chamar lá o chefe lá do exército, Joanã, e fala o seguinte: olha, eu falei com Deus, Deus me deu a resposta para mim. Deus quer que você fique nessa terra. Deus não quer que vocês vão embora, né? Não vão embora, fica nessa terra aqui, né? Porque se eu vou plantar vocês, não vou arrancar, né? Eu vou edificar e não vou derribar.
E não tenha medo com o inimigo, né? Não tenha medo com o rei da Babilônia, porque eu sou com vocês. Então só isso é o suficiente, saber que nós temos um Deus conosco, que Ele é conosco para nos dar a vitória e para guerrear as nossas guerras, né? Eles foram lá para consultar o Senhor. Quando você vem na igreja para receber uma palavra de Deus, irmãos, uma reunião é gostoso ter o louvor e a adoração, mas ela só é uma reunião se tiver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a pessoa de Deus no nosso meio, né? Se não tiver a palavra de Deus, se torna uma reunião como um clube, como um sindicato, né? E ela tem que ter a palavra de Deus. Então ele vai e busca a Deus e Deus dá a palavra para eles. E aí o versículo de número 12: e vos considerei misericórdia para que Ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à terra, né? Aí, irmãos, aqui no versículo de número 17, aqui está o problema. Assim será com todos os homens que puseram o seu rosto para entrar no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão espada de fome, morrerão espada de fome e de peste. Deles não haverá quem reste, escape do mal que eu farei vir sobre eles. Então, pessoal, Deus foi claro, falou assim: não vai ao Egito, né? Porque quem for para o Egito vai morrer de fome, de peste, né? O versículo 17, né? De fome, de peste, não haverá quem escape do mal que eu farei. É para ficar aqui. Irmãos, para nós temos que ficar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Deus, irmãos, Ele tem a palavra dEle para dar à nossa vida. De vez em quando dá um tique-tique nervoso, um desespero, a pessoa não fica na palavra. Ela age por impulso, por emoção, por afobamento. Nós temos que orar. Jesus veio para nos salvar, não só do reino das trevas, veio nos salvar de nós mesmos, da nossa, às vezes, teimosia, da nossa ansiedade. Fala: meu Deus, está amarrado isso aí, eu quero a bênção do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Coloca para nós aí o Números 32, 23. Olha o que diz aqui o Números 32, 23. Diz assim: se não fizerdes assim, eis que o pecado é que pecaste contra o Senhor. Porém sentireis o vosso pecado quando vos achar, né? Então acontece o seguinte, irmãos, não era para ir ao Egito. Quem fosse ao Egito morreria, né? E a Bíblia diz o seguinte, que o pecado vai encontrar, vai achar a pessoa. O pecado não confessado, irmãos, pode passar anos, décadas, é algo mal resolvido, mais cedo ou mais tarde vai achar a pessoa, né? Então nós precisamos resolver com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando ele dá esse recado para essas pessoas, irmãos, que era lá o exército, olha o que aconteceu. Eles foram atrás do profeta para buscar uma resposta. No capítulo 43 de Jeremias, no versículo de número 1, diz assim, 43: e sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado para que lhes dissesse todas essas palavras. Verso 2: então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entras no Egito para ali habitar. Então você vê o seguinte, pessoal, eles foram para buscar uma resposta de Deus. O profeta leva 10 dias se consagrando, buscando a resposta de Deus. Quando o profeta dá a resposta para eles que eles vieram buscar, eles não aceitaram. Eles disseram: olha, o profeta está mentindo para nós. E você vê, irmãos, quando as pessoas, irmãos, por mais que Deus fala com elas, às vezes tem pessoas que têm decisões formadas. Elas não aceitam outra situação, irmãos, por mais que a palavra de Deus é a solução, ela não aceita outra situação, né? Só aceita, irmãos, o que ela está na sua cabeça, né? Foram até o profeta pedir o conselho, mas tinha uma opinião formada. Existem pessoas, irmãos, que às vezes não é mais abençoada porque ela tem uma opinião formada.
Irmãos, a nossa opinião termina quando começa a palavra de Deus, a bênção de Deus. Você não quer errar mais na vida? Esqueça a sua vontade, a sua opinião. Fala, eu quero viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a minha vida é melhor em nome de Jesus. Aí no versículo 3 diz assim: então Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos nas mãos dos caldeus, para nos matar ou para nos levar cativos da Babilônia. Então você vê como é que as pessoas orgulhosas, né? Pessoas cegas no seu orgulho. Aí eles começam a sugerir: não, é o Baruque, filho de Nerias, está fazendo você mentir para nós. Isso é mentira, né? Ele acusa os outros. Às vezes tem pessoa que fala: pastor, eu estou assim por causa do papai, por causa da mamãe. Pastor, eu estou assim por causa da minha igreja, é por causa do meu pastor. A culpa é do Senhor. Sempre a pessoa coloca a culpa no outro. Ela está dividindo a sua responsabilidade. Às vezes a questão, por exemplo, de Santa Ceia. Por que a pessoa às vezes não toma Santa Ceia? Por quê? Não, porque eu não sou batizado. Por que eu não é batizado? Não, porque eu ainda tenho um pecado. Eu fumo, eu bebo, não sou casado ainda. Né? A pessoa fala: não, eu sei que eu estou errado. Como se fosse o seu erro, fosse um grau menor, o fato da pessoa não estar participando de Santa Ceia. Se a pessoa tem consciência que ela está no erro, pessoal, o pecado é raro, ela está pecando da mesma forma. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecadozão, é pecado. Nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aí no versículo de número 7, diz assim, ó: e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnes. Então desobedeceram. Eles foram para onde Deus não falou para eles irem, irmãos, né? Deus falou para eles não irem, né? Então eles desceram, foram para o Egito, onde Deus falou assim para não ter ido. E eles resolveram, pagaram para vir, irmãos. Aí olha o que aconteceu no capítulo 44. Capítulo 44, versículo de número 18. Passa uma página para frente aí. Capítulo 44, versículo 18. Diz assim, ó: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pelo fogo. Então, irmãos, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser bênção, mas eles foram para o Egito e terminaram, irmãos, queimando incenso para a rainha lá, né? Versículo 18: desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações a sacrifícios, tivemos falta de tudo. Eles terminaram contaminados com idolatria, né? Então, às vezes, eles disseram: parando de oferecer a oferenda, por isso que nós estamos assim, né? Então, pessoal, eles estavam ganhando de uma maneira desonesta. Nós temos que ganhar na bênção, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Ela não traz consequência, não traz transtorno. Não tem que furar os olhos de ninguém, não tem que enganar ninguém. Nós temos que crer que Deus vai dar para nós. O Evangelho de Deus não é competição, irmãos. O Evangelho de Deus é salvação. Não estamos competindo qual igreja tem mais número de pessoas, qual que é a mais bonita, qual que é a mais culta, qual que arrecada mais finança. Não, temos que trabalhar para salvar almas em nome do Senhor Jesus. No versículo 22 diz assim: de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, por isso se tornou a vossa terra em deserto, em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Então, pessoal, eles pagaram para ver. Então a terra deles se tornou terra em deserto. Por quê? Porque ofereceram sacrifício para o diabo, né? Então você vê o seguinte: como é que você hoje está, irmãos? Essa pandemia que passou aí no mundo todo, você saiu mais forte dela. Tem tanta gente, irmãos, que não saiu, né? E foram embora.
não porque às vezes estava no pecado, às vezes a pessoa, mesmo até gente de Deus também foi embora nesse período, mas Deus segurou você, Ele manteve você, para quê? Porque você é a igreja de Deus aqui na terra. Deus precisa que você preste louvor, adoração, obediência a Ele aqui, em nome do Senhor Jesus, né? E louvado seja Deus. Quantos eu consigo salvar em nome do Senhor Jesus através da minha oração, da minha intercessão, né? Do meu clamor a Deus no nome de Jesus. No capítulo 48, olha o que diz aqui o capítulo 48, versículo de número 10. 48, 10. Você vê que é uma sequência. A pessoa vai se desviando, vai se desligando de Deus, vai tomando decisão pela sua própria cabeça e a consequência vem. Capítulo 48, versículo 10. Diz assim, ó. Esse aqui é o velho conhecido nosso. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que reter a sua espada do sangue. Então, irmãos, veja, a Bíblia fala que nós, ao invés de trazermos bênção para a nossa vida, nós estamos trazendo maldição. A Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus fraudulosamente. Coloca na NVI para nós, aí o que diz assim, fraudulentamente. Coloca na versão NVI. Vamos ver que negligência, maldito aquele que com negligência o trabalho do Senhor, né? Que faz com negligência o trabalho do Senhor. Coloca na versão transformadora, por favor, versão transformadora, né? Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. Né? Ao invés de nós estarmos trazendo bênção, nós estamos trazendo maldição. Então, às vezes, nós estamos, sabe aquela expressão, empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito. A obra de Deus é para ser feita com responsabilidade, com carinho. Se eu prometi como pregador que vou orar toda meia-noite, aí eu oro uma vez só, eu nem oro. Aí o que acontece, irmãos? Você não sabe, você não está vendo, mas Deus está. Então eu estou trazendo maldição ao invés de trazer bênção. Existem pessoas que pegam até aquela parte da Bíblia, né? Eu quero fazer um jejum de Daniel, que eu preciso emagrecer. Primeiro que o jejum não é regime, não é para emagrecer. O jejum é para mudar Deus, não é para receber bênção, é para mudar nós, para quebrar o desejo da carne. Se a pessoa, o Daniel, prometeu 21 dias para Deus, só que o jejum dele era só com legumes, não era comida desejável, né? Então a pessoa fala: não aguentei fazer os 21, fiz uma semana só. Ao invés de você trazer bênção, está trazendo maldição. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Né? Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Não é no sangue, é do sangue. O que isso quer dizer? Antigamente, irmãos, né, os nossos avós lá do sítio, da chácara, da fazenda, eles andavam no meio do mato e todo mundo que se preza tinha um canivete. Quando guardava, colocava aquela bolsinha que colocava na cinta, aquilo chamava bainha, né? Onde guardava o canivete. E tinha o mesmo nome aquilo que guardava a espada. Às vezes tinha espada que colocava nas costas da bainha, né? Tinha um que colocava na cintura do lado, e tinha alguma que fazia um X nas costas, pegava aqueles que era habilidoso na direita e na esquerda, tinha duas espadas, e os árabes tinham uma espada atravessada aqui, que de última hora também podia pegar aquela espada. Então onde guardava a espada era a bainha. E o que ele quis dizer? Maldito aquele que reter a espada do sangue, ou seja, aquele que não vai para a guerra, aquele que não suja a sua espada. Irmãos, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas é contra o diabo e seus demônios. Às vezes tem pessoa que fala: pastor, fazer o quê? Deixa esse menino do jeito que está. Eu não quero ter aborrecimento, eu não quero ter dor de cabeça. Você está guardando a espada na bainha, está prevando ela do sangue. Não vou brigar com a pessoa, vou brigar com o demônio que está usando a pessoa em nome de Jesus. Vou fazer uma campanha de oração, vou vir aqui na quarta-feira
quarta-feira para orar pela família, em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo sobre oração, estão passando aqueles vídeos de alguns lugares do planeta que foram mudados através da oração, e Deus pode mudar a sua casa, a sua história, a sua vida também, no nome do Senhor Jesus. Não faça de qualquer maneira, não guarde a espada para não matar, né? No caso espiritualmente, o diabo e seus demônios, em nome do Senhor Jesus. Versículo 28: deixai as cidades e habitai nos rochedos, ó moradores de Moabe, sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna, né? Então, irmãos, as pombas, elas fazem ninhos em precipícios, né? Então ele falou assim: sai do meio da rocha, ou seja, sai da zona de conforto. Às vezes para nós está muito confortável, está muito gostoso, né? Nós gostamos. Você vê, pessoal, eu gosto de estudar sobre a águia. Já preguei sobre a águia na igreja, e a águia faz o seguinte, pessoal, ela, até você não vê ninho de águia em cima do telhado, dentro do fogo, você vê às vezes num lugar, na encosta, num lugar íngreme, né? E aí tem lá aquelas pedras pontiagudas, ela pega uns espinhos, coloca lá, faz um círculo das pedras, depois pega algumas penas, algumas plumagens dela, bota-se o ovo. Depois que o ovo ele choca, o filhotinho está abrindo os olhos, ela tira as penas. Para quê? Está criando penugem, tem que estar se equilibrando lá naqueles espinhos. Depois ela tira os espinhos, por quê? Porque ele tem que estar ganhando confiança nas suas asas, né? Então, resultado, ela tira a zona de conforto dele. Às vezes está muito confortável, está muito cômodo, está muito bom para você. Às vezes a pessoa fala: não, pastor, minha vidinha simples está bom demais da conta, eu não quero nada mais, eu não quero nada melhor. Não, está errado você pensar assim. Você tem que querer crescer. Talvez para você é o suficiente, mas eu aprendi com um amigo meu, ele falou assim: de tudo que Deus me der, se Deus me der 2, um é meu e o outro é para me repartir em nome de Jesus. Se Deus está dando mais para você, é para você ter condições de ajudar mais quem precisa em nome de Jesus. Deus faz a obra acontecer em nome do Senhor Jesus. 29. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, da sua vaidade, da sua altivez e do seu orgulho de coração, né? Então ele falou sobre o povo de Moabe, um povo orgulhoso, soberbo, vaidoso, cheio de si. Aí no verso 30, eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Então o povo se gabava de coisas que não valem nada, né? Que se acaba. Às vezes você fala: pastor, eu tenho um sonho de ter um carro, pastor, e não é pecado você sonhar, mas às vezes aquele carro pode ser um quadrado de lata, pessoal. Né? Pastor, eu tenho um sonho de ter minha casa. Então, pessoal, se alguém quiser, se eu tiver alguma coisa para deixar depois, né, pode ficar aí depois do arrebatamento da igreja, tudo vai ficar. Nós priorizamos coisas que não têm valor para Deus, né? Valor é humano, é para nós. Não estou dizendo que é pecado você sair do aluguel, ter sua casa, mas não coloca o coração naquilo, pessoal. Coloca o coração em Deus, em nome do Senhor Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse que não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, consome, né? Vamos juntar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pastor, não tem preço. Eu venho aqui na igreja buscar uma palavra de Deus para a minha semana em nome de Jesus. Buscar uma palavra de Deus, uma direção para a minha vida em nome de Jesus. Então vamos seguir a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos nos esforçar mais. Há quanto tempo você não lê um bom livro? Você não lê um capítulo da Bíblia? Há quanto tempo você não faz uma consagração? Há quanto tempo você não se coloca diante de Deus, né? Eu até sugeri, falei: irmãos, alguém quiser vir antes do culto, orar lá dentro da caverna, nós estamos na campanha da caverna, pode, fica à vontade, em nome de Jesus. Ontem na correria, as irmãs aqui decorando a igreja para a reunião das mulheres, né? A irmã de plantão ontem, cada dia tem pelo menos uma pessoa orando meia hora. A irmã sai emocionada, né? Claro que não é por condição que só porque se não emocionamos sentir a presença de Deus, mas ela falou: pastor, eu saí renovada. É isso que nós queremos, é um renovo de
Deus, no povo de Deus, na igreja de Deus, que você saia transformado, renovado, e que Deus venha abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Já que eu falei ali da caverna,